Uma polêmica decisão judicial causou uma onda de indignação e de memes nas redes sociais no início dessa semana. Continua, inclusive, né? No último dia 15, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu uma liminar que, na prática, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudoterapias de reversão sexual, popularmente chamadas de cura gay. É polêmico o assunto, Adalberto, e para falar sobre esse assunto nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Artenira Silva, pesquisadora efetiva do mestrado de Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA e também pós-doutora. Muito bom dia, Artenira. Bom dia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Artenira, a gente pode considerar essa decisão como um retrocesso, já que desde 1999 essa prática ela é proibida pelo Conselho? Além de um retrocesso, ela na prática permite que psicólogos exerçam o charlatanismo. Porque no momento em que você vai exercer a profissão de psicologia, que é de cunho científico, embasada em crenças pessoais, em valores pessoais e não no que é ciência, não se está exercendo a psicologia, se está exercendo o charlatanismo. E também na prática nós vamos suscitar a possibilidade do aumento da incidência de suicídios de adolescentes e adultos jovens homossexuais, na medida em que, novamente, você começa socialmente a propagar a ideia de que a reversão da orientação sexual é mera liberalidade ou vontade de algum sujeito. Isso é muito sério. Inclusive num país que é líder no mundo em matança de homossexuais. As pessoas estão perdendo a vida por conta disso. O Brasil é o líder sem dúvida mundial. Alguma, né? Nós somos o campeão mundial de homotransfobia. Agora, o argumento que alguns utilizam é de que o que o juiz está fazendo é garantir apenas a liberdade do psicólogo de receber em seu consultório essas pessoas e tentar, enfim, agir profissionalmente. O argumento de alguns é em nome da liberdade. Mas essa liberdade já não existe hoje? Veja, a liberdade ela é clara, né? Você pode atender qualquer categoria, o psicólogo pode tranquilamente atender qualquer homossexual. Ele não pode, em função dos achados científicos, não apenas da psicologia, mas da medicina, da antropologia e da sociologia, intentar a reversão de identidade ou orientação sexual de alguém. Por que ele não pode? Porque o psicólogo é o profissional que deve diminuir o sofrimento, diminuir a ansiedade e diminuir a angústia. Se eu trago para a psicoterapia algo que não é viável do ponto de vista científico e enquanto figura de autoridade, eu estou dizendo para esse sujeito de que é viável ele reorientar, né, a orientação de gênero dele, eu vou causar, além de um sofrimento, um sentimento de culpa intenso, que é extremamente doloroso, para alguém numa condição já de vulnerabilidade. A gente viu nas redes sociais que causou aí todo um rebuliço, muita gente se pronunciou, famosos se pronunciaram sobre esse caso e usaram nas redes sociais a hashtag Trate Seu Preconceito. É preciso tratar o preconceito dessas pessoas? Sem dúvida alguma, né? Eu digo sempre que preconceito é tratável no consultório, né? Se você for observar o requinte de crueldade dos crimes homotransfóbicos, né, para qualquer profissional de saúde mental, nós conseguimos avaliar que neste requinte de crueldade, nessa projeção de ódio intenso desses crimes, há patologia. E aí, se eu puder falar em doença, eu posso falar em doença da homotransfobia. É de cunho psicopatológico. Mas o preconceito, que é anterior a isso, também gera uma série de danos. Então, por exemplo, nós temos dados do Roberto da Mata, um dos nossos antropólogos mais conhecidos, de que há uma rejeição de mais de 80% da população brasileira, independentemente de classe social ou de nível educacional, em relação à homossexualidade. Então, é muito sério. Né? É algo que acomete a população de uma maneira geral. Além de nós induzirmos ao suicídio, nós induzimos aos crimes de ódio e à rejeição de familiares e amigos. O contexto histórico do processo é um processo contra o Conselho Federal de Psicologia, movido pela Rosângela Alves Justino. Essa liminar, ela de forma parcial atende, né, a essa profissional, que inclusive às vésperas do julgamento inicial lá, ela chegou a declarar de que a homossexualidade, isso acontece porque as pessoas sentem atração por outras do mesmo sexo porque foram abusadas na infância e na adolescência e sentiram prazer nisso. Essa declaração foi dada por essa profissional. Olha que interessante, esta declaração, ela é uma declaração muito característica de alguém que é vidente, e não de alguém que está exercendo uma ciência,
né? Você está fazendo uma afirmação generalizada e preconceituosa. Como é que você vai poder dizer o que alguém sentiu numa determinada situação sem que essa pessoa, que é legítima para relatar, tenha lhe relatado isso, né? Você observa que não tem nenhum tipo de fundamento. E no momento em que ela acredita nisso e leva isso para a prática dela em consultório, ela vai submeter a um sofrimento intenso qualquer pessoa que ela venha atender. É lamentável. O registro profissional dela, inclusive, está cassado, né, na atualidade. O assunto é polêmico e vale a pena a gente discutir outras vezes. Com certeza, porque vale a pena a gente prevenir, né, a indução de suicídio que uma situação dessa causa, né? A gente precisa refletir nesse nível. Ok, muito obrigada, Artenira, pela sua presença. Obrigado, Vitória.